Olá, senhores! Mais um vídeo, bem-vindos a mais um vídeo do Ratel, no Ratel Hub. Bom, como vocês podem olhar na tela, né? Hoje não temos ali, né, o típico gráfico do Bitcoin para o USDT, né? Que eu geralmente uso nos vídeos, né? Hoje a gente está usando um gráfico diferente, né? Que é o gráfico do USDT BRL, né? Diretamente da Binance, né? E assim, hoje eu ia gravar um vídeo a respeito de outro tópico, né? Mas, né, hoje no dia 25 a gente teve uma grande surpresa aí ao longo do dia, né? Que foi a disparada do dólar, né? Para quem não acompanhou, o dólar chegou a ser cotado, né? Em corretoras grandes, né? A quase 6,40, né? E inclusive em algumas corretoras um tanto menores, alguns negócios foram realizados a quase 6,70, até um pouco acima de 6,70, né? Então, assim, né? E aqui na Binance, né? Nós tivemos negócios ali que chegaram a quase 6,40 também, ali quase a 6,36, né? Como vocês podem olhar no gráfico, tem um candle, né? Tem uma vela ali de quase 6,35, né? Mais ou menos, né? Então, assim, vamos falar, né, né, novamente, como de costume, do colapso da economia brasileira, né? Que ela já está se demonstrando aí há algum tempo, né? Se a gente encurtar um pouco o gráfico do SDT, o colapso ele fica um tanto mais claro, né? Então, vocês podem olhar ali, né, que o dólar sai de 5,4 para 6,35, né? Em uma janela de tempo ali, uma questão de meses, né? Então o colapso ele é um tanto anunciado, né, pessoal? E assim, o dólar ele fecha na segunda-feira, para quem não acompanhou, oficialmente às 6,18, né? E depois, né, no dia seguinte ali, na terça ele já começa a subir novamente para 6,20, né? E na quarta-feira, dia de Natal, ele chega a 6,40, 6,50, até mesmo 6,70 em algumas negociações, né? E o que está acontecendo, né, pessoal? Além disso, né, a notícia paralela, aliás, conectada a essa aqui, né, a Advocacia Geral da União, juntamente com a Procuradoria Geral da União, né, ou seja, o governo, né, ele oficiou o Google, exatamente o Google, a gigante, a Big Tech americana, a reavaliar a cotação do dólar. Né? Então, basicamente, o Google ele utiliza corretoras internacionais, né, médias internacionais da negociação do dólar para o real como referência para exibir no Google, né? Se vocês digitarem, né? Aliás, se vocês digitassem até terça-feira no Google cotação dólar hoje, ele ia mostrar um gráfico muito parecido com esse aqui da Binance, né? Só que um gráfico do Google mostrando ali as médias, né, diárias das últimas horas e dos últimos dias, semanas, meses e anos, né? Do dólar em relação ao real, né? Então, se vocês tentarem digitar hoje, né, no momento que eu estou gravando esse vídeo, pelo menos está assim, né, cotação do dólar hoje, vocês vão ter dificuldade de encontrar o Google informando qual é a cotação, né? O Google não está mais informando a cotação porque o governo oficiou o Google dizendo que a cotação que ele estava mostrando estava errada, né? Sendo que a cotação do Google é uma cotação internacional, né, imparcial e que vem de corretoras internacionais, que vem da Morningstar, que para quem não sabe, né, é uma base de dados, né, uma empresa que tem ali, que fornece serviços de database, né, de informações de mercado financeiro para inúmeras instituições, não somente financeiras, né, mas também de notícias e mídias digitais como o Google, né. Então, assim, o governo ele literalmente disse ao Google, olha, você tem que parar de mostrar a cotação atual do dólar porque a gente não gosta do número que você está mostrando, né? Então o Google estava mostrando ali 6,40, né? O governo simplesmente falou a seguinte: isso daí tá pegando mal, a população vai perceber o óbvio, né? Que o Brasil tá colapsando, né? E que o real tá cada dia que passa valendo menos e menos e menos. Eu quero que você retire a cotação da tela, né? Então foi exatamente isso que né, o governo fez. Inclusive vou mostrar aqui para vocês, né? é, a solicitação oficial do governo. Então, como os senhores podem observar, né, despacho da AGU, né, Advocacia Geral da União, né, basicamente ali assunto defesa do Estado e das instituições democráticas, né. É sempre muito bom o nome que é utilizado nesses casos, né.
Então, basicamente, é um comunicado eletrônico, né? Ali tem um blá 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 da burocracia estatal de sempre, basicamente dizendo que, né? é, é, basicamente dizendo que o Google tem uma cotação errada, que o governo não está entendendo mais nada e que basicamente as pessoas deveriam ignorar o que o Google está mostrando. E novamente, pessoal, a cotação do Google ela não vem do além, tá? A cotação quando a gente podia, né? Que a gente não pode mais, mas quando o brasileiro podia pesquisar no Google a cotação da moeda dele para o dólar, né? Quando ele podia fazer isso, né? Quando ele tinha esse direito, né? Que foi tirado dele nesse dia de hoje, né? Quando ele podia fazer isso, né? O brasileiro ele ia lá e fazia isso, né? E a cotação que aparecia lá não era do além, na verdade eram de corretoras internacionais que negociavam dólar, né? Em grandes volumes, tá? Então essa negociação de 6,40, 6,50, 6,70, ela não vem do nada. É uma cotação real que de fato ocorreu. Tá? Então não é um erro, né? Inclusive, se vocês forem nos principais sites de notícias hoje, CNN, Globo News, todas essas empresas, né? Vocês vão reparar, né, que esse pessoal tá literalmente falando, né? Google erra a cotação novamente, né? Inclusive isso já aconteceu no passado, tá? Google erra a cotação novamente, governo diz que Google errou a cotação e, pessoal, o Google não errou a cotação. Tá? Inclusive ele disse isso em nota oficial. Ele falou: olha, a cotação que eu peguei é de corretoras internacionais. Tá? Os dados são oficiais de corretoras internacionais. Eu não sou louco, né? Então, assim, o Google não errou. Tá? Não é que os programadores do Google não sabem fazer programação e eles não souberam ali puxar o dado correto da base de dados e exibir na tela para o pessoal que estava pesquisando. Tá? Não. A cotação estava correta, tá, pessoal? Então, literalmente, a mídia está como é que eu posso dizer isso sem incorrer em algum tipo de atentado à democracia, né? O Google literalmente, a mídia literalmente está tentando ali sustentar a narrativa do governo de que está tudo bem, quando literalmente o dólar quase chegou a 6,50, oficialmente falando, né? Assim, na verdade ele quase chegou a 7, né? Porque chegou a 6,70 e tralalá, né? Então, assim, é uma coisa, assim, realmente periclitante a situação atual da economia brasileira, né? E a situação da paridade da moeda aí tá muito complicada, né, pessoal? Então, voltando aqui para o nosso gráfico clássico da Binance, né, que mostra o SDT. Para quem não sabe, pessoal, o SDT. Por que esse T depois do D, tá? USD é US Dollar, tá? Que é dólar americano. Esse T vem de Tether. Para quem não sabe, o SDT é uma stablecoin, tá? Entra na categoria de criptoativos, é uma stablecoin que basicamente a função dela é ser uma versão criptográfica, né, digital do dólar, tá? Então é basicamente uma criptomoeda que imita o valor do dólar, né? E a empresa Tether é responsável por fazer, né, operações aí diárias para sustentar a paridade, tá? Então, assim, e na minha visão hoje, inclusive isso é um tema importante que eu vou abordar no vídeo, é dizer o porquê, primeiro, por que teve essa divergência entre o que o governo diz que é o dólar e o que o Google disse, tá? Por que teve essa divergência? E segundo, por que eu acho, na minha visão, que vocês devem acompanhar a cotação do dólar através do USDT para BRL na Binance, tá? Então, vamos começar pelo início, como diria o outro, o filósofo, né? Assim, pessoal, hoje, para quem não sabe, é um feriado. Hoje foi um feriado, dia 25 foi feriado, né? E em dias de feriado ou final de semana, nós não temos cotação oficial para dólar, né? O dólar oficial do Brasil é a taxa Petax, tá? E basicamente a taxa Petax ela é emitida todo dia pelo Banco Central Brasileiro, né? E é uma taxa que reúne as médias de negociação, ou seja, o preço médio do dólar para o real que foi negociado em grandes corretoras brasileiras e internacionais. Tá? Só que acontece, essa taxa Petax ela não existe em feriados. Né? Então, basicamente, até pouco tempo atrás, quando a gente não tinha o SDT, quando a gente não tinha grandes negociações de cripto, né, e para você movimentar preços como dólar para real, pessoal, você precisa de bilhões negociados, tá? Não é qualquer 1 milhão de reais que modifica o preço do dólar de 6,2 para 6,4, tá, pessoal? Então, assim, até pouco tempo atrás a gente não tinha o mercado cripto, né? Então, quando basicamente você não tinha cotação de dólar, basicamente a cotação do dia anterior ela meio que estava valendo, entendeu? E, inclusive, muitas vezes você nem conseguia trabalhar com o dólar. Então, se você quisesse, por exemplo, enviar 10 mil dólares do Brasil para a Espanha, você só conseguiria no dia posterior ao feriado, né? Então, basicamente, nesse dia meio que o mercado estava fechado.
Acontece que agora o mercado ele fica de dólar para real, ele fica aberto 24 horas por dia, 7 dias por semana, 365 ou 366 dias no ano, né? Por quê? Por causa do negócio chamado USDT. O USDT dólar, né? Inclusive agora eu estou gravando de madrugada, está tendo nesse exato momento inúmeras negociações, como vocês podem ver aqui, de dólar para real, de real para dólar, tá? Então, inúmeras negociações de compra-venda, compra-venda, compra-venda. A Binance exibe os trades, o book dela, inclusive ao vivo aos seus clientes, né? Agora, inclusive, está tendo como vocês podem ver aqui, está tendo mais venda do que compra de dólar, né? Por isso que, inclusive, né, o preço subiu, ó. Vocês viram? Que interessante isso aqui, né? Então, ó, 77% dos clientes da Binance, em termos de volume, estão vendendo dólar, né? Aliás, exatamente, né? Eles estão, na verdade, estão vendendo real e comprando dólar, e aqui, como vocês podem ver, né? O dólar estava subindo, né? Que, enfim, isso é muito real time, né? Então é difícil de olhar no olho isso daqui, tá, pessoal? Se olhássemos os números, ia dar para ver, tá? Então, vocês vejam que interessante, né, pessoal? Então, assim, como é 24 horas por dia a cotação das corretoras de cripto, é basicamente por isso que a gente teve essa subida no preço. Por quê? Porque primeiro que a gente teve pouca liquidez, porque o mercado financeiro estava fechado, portanto, quem queria negociar dólar teve que negociar, vamos dizer assim, por fora, né? Então, basicamente, quando você tem uma pequena oferta e uma grande demanda, né? Ou uma demanda constante, né? A gente implica que o preço precisa subir para atender essa demanda, né? Então foi exatamente isso que aconteceu. Em dia de feriado, né, você tinha uma demanda grande, uma oferta pequena do dólar, porque as corretoras estavam fechadas, né, a negociação oficial estava fechada, teve muita negociação de dólar via cripto. Né? Isso fez o preço subir demasiadamente, tá, pessoal? Então acredito que, então, assim, primeiro entender o porquê que houve essa diferença de cotação do Google para o que estava na Petax, para o que estava o governo dizendo que o dólar valia. Porque devido às criptomoedas, tá? Então o mercado cripto hoje, ele é um mercado bilionário, gigantesco, internacional e 24 horas por dia, e portanto ele afeta demais as economias globais. Dado isso, né, vale aqui ressaltar que o governo tem grande interesse de bloquear compra P2P de USDT. Inclusive isso é matéria, isso saiu inclusive já em matéria, por quê? Porque o governo, a partir do momento que você pode negociar USDT BRL 24 horas por dia de maneira paralela, esse fenômeno de divergência de cotação entre Google e governo vai acontecer recorrentemente a partir de agora. Porque as pessoas vão continuar negociando cripto, continuar negociando dólar e, portanto, a gente vai ter essa divergência toda hora, entendeu? Porque o mercado não para, né? Então, assim, essa divergência a gente vai continuar vendo toda hora, tá? E o governo vai tentar barrar o P2P, porque a partir do momento que ele barra o P2P, e ele provavelmente vai regular as corretoras, fica muito mais difícil de ter essas divergências, tá? Então, o governo vai basicamente, censurar a galera e tentar sufocar as corretoras, né? Com o objetivo de basicamente, enfim, controlar aí o dólar, a subida do dólar, né? Então, assim, é uma coisa de louco realmente, né? O que está acontecendo agora, né? E eu acredito que isso tende a piorar, tá, pessoal? Eu acredito que, infelizmente, é possível, assim, que o dólar chegue a R$ 7 ano que vem, tá? Talvez mais, não se sabe, né? Porque só nas últimas semanas, né, o dólar saiu de 6 para 6,70. Então, o que impede de em 6 meses ele sair de 7 e depois para 8? Tá, então, assim, ensinamento número 1, pessoal, dolarizem o seu patrimônio. Se vocês têm patrimônio hoje 100% em real, CDB, LCI, ações, ou até mesmo enfim, algum tipo de criptoativo que esteja em alguma corretora nacional, tá? Façam a autocustódia dos seus criptoativos e dolarizem o patrimônio, invistam em ações e títulos públicos e privados fora do Brasil. Tá? Seja em euro, né? Ou dolarizem, ou mandem para euro, mandem para Europa, mandem para Libra, mandem para, enfim, para Suíça, enfim, tentem diversificar, porque infelizmente isso eu acho que vai piorar, tá, pessoal? E a gente pode esperar um maior controle das negociações de USDT daqui para frente, porque o governo já entendeu que se deixar o negócio livre, tá, isso vai piorar. Vai ter cada dia que passa mais cotações divergentes entre Google e governo. Tá. Inclusive, se bobear, o governo vai tentar forçar o Google a sempre exibir PTAX. Tá? Ou seja, basicamente sempre exibir a informação oficial do governo e não a informação real das corretoras. Porque o governo está com medo. Ele não quer que as pessoas achem que o Brasil está com problemas, né? Sendo que nitidamente está, né? É aquilo que eu falei, peguem o gráfico do dólar para o real
e diminuam esse gráfico, né? Façam uma compressão do gráfico que vocês vão ver a situação, pessoal. Né? A gente sai de. Olha só a situação. Quanto mais você vai para trás no gráfico, mais a gente vai mergulhando, né? Então a gente sai de um dólar ali a 4,70, mais ou menos, um ano e pouco atrás, e a gente vai para esse dólar aí, né, a 6,34, tá? Então, primeira coisa, tá? Dolarizem seu patrimônio. Segunda coisa, esperem maior controle do USDT e do USDC. Inclusive, o repórter da CNN confundiu. Ele disse que isso aconteceu devido ao USDD. Eu nem sei o que ele falou, tá? Eu acho que foi o SDDS, alguma coisa assim. Ele nem sabe o que é o SDT, tá, pessoal? Esses jornalistas são bem mal informados, tá? Então, assim, muito cuidado aí, pessoal. Muito cuidado com as, né? O cara não soube nem falar, nem sei o que ele falou, mas ele não falou SDT, ele falou outro termo, tá? Existem várias stablecoins do dólar, eu vou até falar sobre stablecoins no futuro, tá? Mas basicamente comprem ativos em dólar, em euro ou libra, tá? Se protejam do real porque a coisa tá feia, tá? E acompanhem a cotação oficial do dólar através das corretoras de cripto, principalmente das maiores, que tem mais volume, portanto o preço está mais correto, tá? Então, pessoal, eu queria mais falar sobre isso, queria mais falar sobre esses problemas de repressão ao P2P, né, repressão às stablecoins do dólar, né, e basicamente o governo aí emitindo novamente, né, tentando sufocar aí empresas de mídia como o Google de divulgar as informações oficiais, né? Então só pode divulgar as informações do mercado, né? Então, assim, e só frisando que de fato a cotação estava correta, tá, pessoal? Chegou a 6,70, assim, 6,40. Enfim, a coisa tá feia. Tá, então tomem cuidado aí, vamos proteger. E acompanhem o canal, tá, pessoal? A meta agora é postar vídeos todos os dias, então hoje, dia 26, tô postando esse vídeo, tá? E dia 27 vai ter outro vídeo, dia 28 também. Então entrem no canal, acompanhem e bora lá. Para dúvidas, mandem comentários e sempre lembrando também entrem no grupo, né? Última Chamada Cripto, né? Entrem no meu grupo privado, a descrição tá na descrição e nos comentários do canal.